Em 2023, o S&P 500 está subindo cerca de 16%, enquanto a Nasdaq já subiu quase 32%. E essa alta é principalmente por causa de um pequeno grupo de empresas, as chamadas 7 magníficas. Além desse grupo de empresas, a economia americana também vem melhorando bastante, e isso tem impulsionado ainda mais o mercado de ações. A grande questão é que os investidores estão achando que as ações de tecnologia podem estar caras demais e que talvez não seja um bom momento de compra. E alguns estão indo até mesmo além das ações de tecnologia e falam que todo o mercado pode estar caro no momento. Por isso, nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê o mercado subiu bastante até o momento, a bolsa americana como um todo, se as ações de tecnologia elas estão mais caras do que historicamente elas vieram sendo negociadas, se é um momento de você tomar cuidado de novas compras que você tem que fazer, ou se você deve montar um caixa, ou se você deve continuar comprando. Eu vou mostrar vários gráficos, várias informações e que vão te ajudar a tomar uma melhor decisão. Antes de a gente falar das ações em específico, vamos passar brevemente para o cenário econômico americano atual, porque a gente tem atualizações. Nos últimos dados divulgados, a inflação dos Estados Unidos aumentou de 3% em junho para 3,2% em julho. O aumento na inflação ele foi impulsionado pelos custos mais altos em moradia, seguros de carro e alimentação. Mas esse aumento, de certa forma, acabou até sendo abaixo do esperado por analistas. E alguns deles já dizem que a inflação está indo na direção certa, mesmo que tenha subido um pouco de um mês para o outro. Com a inflação americana mais controlada, a expectativa é que o Fed, o governo americano, não aumente mais as taxas de juros até o final do ano. Nessa imagem a gente consegue ver que na próxima reunião do Fed, que vai ser dia 20 de setembro, 88% do mercado acredita que eles vão manter as taxas atuais de 5,5% a taxa de juros. E se a gente pegar a última reunião do Fed desse ano, a gente pode ver que quase 63% dos analistas acreditam que as taxas se manterão nos patamares de 5,5% também. E apenas 34% acredita em um novo aumento aí de mais 0,25%. Mas e agora, depois de olhar esse cenário, vendo que as taxas de juros podem começar a se estabilizar o quanto antes e até mesmo cair, o que a gente como analista está vendo para o mercado de ações no momento? No geral, a maioria das notícias e analistas estão dizendo que as ações americanas estão um pouco caras. Para vocês terem ideia, no momento atual, em 2023, o S&P 500, que é a bolsa americana como um todo, está sendo negociado a um preço sobre lucro de 25 vezes. Esse indicador, preço sobre lucro, que é o PL, ele é bem interessante para dar um direcionamento para a gente se o mercado está muito caro ou não. Obviamente que ele não deve ser 100% assertivo e nunca deve ser usado como um único tipo de análise para você saber se está caro ou não, mas dá um bom direcionamento. E é bom sempre lembrar vocês que quanto maior for o preço sobre lucro de uma determinada empresa, mais cara ela está, e quanto menor, mais barata ela estaria. Já que a fórmula do preço sobre lucro é basicamente o preço da ação sobre o lucro por ação que ela gerou naquele ano. Se a gente pegar aqui o preço sobre lucro do S&P 500, que eu falei para vocês que está em 25 vezes, mas olhar para o histórico dele, a gente pode realmente observar que atualmente o preço sobre lucro ele está um pouquinho mais elevado do que a média, que é de 14 vezes. Mas que a gente já teve outros momentos com preço sobre lucro muito maior do que 25 vezes, como aqui em 2010, que a gente bateu um preço de lucro de mais de 60 vezes, em 2020 e mais de 35, 40 vezes. Então isso não quer dizer que está caro agora, pode ainda ficar mais caro, ou seja, ainda ter mais valorizações pela frente. E claro que isso tem total relação com o aperto monetário nos Estados Unidos e o avanço da bolsa americana como um todo durante esse ano. Além disso, a euforia nas ações de tecnologia acaba contagiando empresas de diferentes setores da bolsa americana e fazendo as ações subirem. Mas é importante lembrar vocês que muitas empresas sempre vão continuar sendo negociadas a preço sobre lucros exorbitantes. Se a gente pegar as ações da PepsiCo, que é considerada uma ação que tem a Pepsi ali em si, tem várias empresas de alimento ali dentro, mas é uma ação, uma empresa considerada consolidada, a gente pode observar que atualmente ela está sendo negociada a um preço sobre lucro de 31 vezes e que sua média é de 24 vezes. Ou seja, ela está um pouquinho elevado que a média, mas também não está algo exorbitante. Se a gente pegar outra empresa, a Nike, por exemplo, ela está sendo negociada atualmente a um preço sobre lucro de 32 vezes e a sua média é de 36 vezes, ou seja, está sendo negociada abaixo do que a média histórica dela. Essa imagem aqui ela é bem interessante para mostrar para vocês alguns outros tipos de visão que a gente pode ter sobre o mercado, porque basicamente ele vai pegar aqui o preço sobre lucro de alguns setores específicos do S&P 500. Então a gente tem aqui healthcare, né, que é saúde, a parte financeira e consumo. A gente pode observar que agora em 2022, 2023, o preço sobre lucro desses setores em específico, até mesmo do S&P 500,
investimentos, subiu até que relativamente bem. Ou seja, ficaram mais caras. Mas se a gente olhar com o histórico, principalmente a partir de 2008, a gente pode ver que o preço sobre lucro desses setores específicos sempre subiu. E a ideia é que continue subindo e sempre ficando mais caro ao longo do tempo. A mesma coisa acontece quando a gente pega setores como tecnologia e consumo discricionário. Pode observar que elas também subiram bastante, né? O preço sobre lucro ficaram mais caras durante 2023, mas que historicamente também sempre ficaram mais altas do que o ano anterior. Isso principalmente, obviamente, desde 2008. Isso significa que você não deve deixar de investir na bolsa ou em determinados setores específicos só porque o preço sobre lucro está caro ou mais elevado no momento. Você tem que entender sobre aquela empresa específica que você está comprando e a previsão de lucros futuros que ela vai ter. Mas só para vocês entenderem, e eu acredito que vocês saibam já, grande parte dessa valorização das bolsas americanas como um todo durante 2023 foi por conta das ações de tecnologia como um todo. Depois de passarem por momentos difíceis em 2022, as empresas de tecnologia voltaram a trazer alegria para os investidores. Isso porque ano passado, enquanto os juros americanos subiam, ficava muito mais difícil de uma empresa de tecnologia que precisa de dívida captar isso no mercado, porque ela vai pagar muito mais caro por isso. Mas agora, com a expectativa de queda de taxa de juros e a bolsa antecipando esse movimento, fica muito mais fácil das empresas de tecnologia começarem a crescer de novo e principalmente voltar a entregar grandes lucros. Exatamente por isso, as 10 maiores empresas do índice Nasdaq 100 estão apresentando um ótimo desempenho no ano de 2023. Mas algumas empresas extrapolaram, no meu ver, a valorização no curto prazo. Por exemplo, é o caso de Nvidia, que chegou a valorizar 200% agora no ano de 2023 e está sendo negociada com um preço sobre lucro de 230 vezes. Olha que absurdo, 230 vezes. Lembra que a bolsa americana está sendo negociada a um preço sobre lucro de 25 vezes. E o preço sobre lucro médio da Nvidia é de 42 vezes, ou seja, ela está muito mais elevada do que historicamente. Outro caso é a Tesla também, que já subiu 90% durante o ano de 2023 e atualmente está sendo negociada a um preço sobre lucro de 66 vezes. Esses são dois tipos de exemplos de empresas que você tem que tomar muito cuidado nessas altas que a gente tem repentinas durante o ano, porque sim, sempre vai ter empresa que vai valorizar mais do que a outra, e normalmente ações conhecidas como Apple, Nvidia, são as que geram mais hype, que a galera mais conhece, que a galera mais tem informação, tem mais notícia. Então normalmente muita gente que compra Nvidia, por exemplo, e Tesla em 2023, são pessoas que não acreditam exatamente na empresa ou não sabem exatamente quanto ela vai entregar de lucro, receita, mas por conhecer o nome, tá todo mundo comprando, compram também. Mas assim que ela começar a cair, são os primeiros a sair vendendo. Mas apesar de algumas ações em específico de tecnologia estarem com um preço sobre lucro muito mais elevado do que a média, algumas outras estão mais baratas. O índice Nasdaq 100, por exemplo, está com um PL atual de 22,5%, enquanto essa média histórica é de 27 vezes. Então sempre na bolsa americana, independente do momento, você vai ter empresas que estão sendo negociadas com um preço sobre lucro maior, né, do que a média histórica. Isso porque a maioria das pessoas acreditam muito no crescimento dela, acreditam muito na empresa e vão sair comprando a qualquer preço, estão nem aí. E vão ter sempre empresas negociadas a preço sobre lucro menores no mercado, mais baratas, sempre vai ter uma oportunidade ali para você comprar. O preço sobre lucro médio da Apple é de 19 vezes e o atual está em 29 vezes, e a ação sempre foi negociada acima de 10 vezes o seu lucro. Mas olha que interessante esse insight que eu queria trazer para vocês. Se a empresa, mesmo tendo um preço sobre lucro mais alto do que a média, do que o seu histórico, e ela continuar entregando o lucro que era esperado, isso não é um problema, porque a gente consegue observar exatamente isso com a Apple e qualquer outra empresa. Esse caso da Apple aqui, eu peguei o lucro dela desde 2004, que é esse gráfico aqui mais roxo, e esse azul aqui é basicamente o preço dela. Então a gente pode observar que no longo prazo as ações elas tendem a acompanhar o lucro que ela está tendo. Então se uma ação está negociada com um preço sobre lucro muito mais alto do que a média, mas ela vem entregando a lucratividade que é esperada, não tem problema em você comprar. Mas obviamente que ninguém sabe o dia de amanhã, então você corre um risco mais alto do que a maioria. Já o preço sobre lucro, por exemplo, médio da Microsoft é de 27 vezes e atualmente está em 33 vezes. Em 2011 atingiu o menor valor, 9,4 vezes, e depois disso só subiu. E a mesma coisa com ela, se você pegar o lucro histórico, a ação ela chegou a valorizar na mesma representatividade que a entrega de lucro ao longo do tempo. E a mesma coisa vai acontecer se você pegar a Google, que por exemplo teve um preço sobre lucro médio de 26 vezes e atualmente está em 26 vezes sendo negociado, ou seja, basicamente na média histórica. O caso da Broadcom também, que tem um preço médio sobre 31 vezes e o atual agora é de 25 vezes, ou seja, está negociando abaixo da média. Então o que você tem que ter em mente são alguns pontos.
primeiro deles, que o preço sobre lucro nem sempre só ele vai ser razoável para você identificar se você deve comprar aquela empresa ou não. Até porque se você olhar o preço sobre lucro médio das várias empresas de tecnologia agora, estão super elevados. Isso vai fazer você não investir nelas. Mas se elas continuarem entregando os lucros que são esperados, as empresas vão continuar subindo ao médio e longo prazo. No mercado de ações, seja brasileiro ou americano, você sempre vai encontrar pessoas, investidores dizendo que algumas ações estão caras, ou que o mercado está caro agora, ou que está muito barato, porque ninguém sabe na verdade exatamente o que vai acontecer. A questão é que muitas vezes as ações que são negociadas muito caras, normalmente são as que entregam mais rentabilidade para o investidor. A Coca-Cola, por exemplo, ela sempre teve um preço sobre lucro muito elevado, mas suas ações elas valorizaram 9.000% nos últimos 50 anos. No longo prazo, você tem que entender que o que vai fazer você ganhar dinheiro é aquela empresa que você está comprando continuar entregando lucros crescentes e maiores ao longo dos próximos anos. Para vocês terem uma ideia, desde 1900, as ações americanas tiveram um retorno médio anual de 6,4%, enquanto os títulos de renda fixa tiveram um retorno de 1,7% ao ano. Então meio que isso deixa um direcionamento pra gente que sempre é hora de a gente investir, independente do momento de o preço sobre lucro de tecnologia estiver mais caro ou não, você direciona para outro setor, compra outras empresas, compra mais renda fixa, então sempre tem que estar investindo, porque nesses momentos como agora, que a bolsa subiu bastante, eu vejo as pessoas comentando, agora tem que fazer caixa, agora tem que deixar meu dinheiro mais parado, se eu comprar a bolsa vai estar muito cara. Pessoal, se vocês estão jogando jogo de longo prazo, esquece isso de curto prazo, você tem que ter uma boa carteira, com bons percentuais divididos, com empresas que vão continuar entregando lucro ao longo do tempo. Acabou. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês estão comprando bolsa americana, estão continuando investindo? No que vocês estão investindo? Deixa aqui embaixo para mim nos comentários. E se você gostou desse vídeo, breve análise para dizer para vocês um pouco do direcionamento do que eu acredito, deixe sua curtida aqui embaixo. Eu continuo comprando todos os meses normalmente. Acredito que talvez esse segundo semestre agora de 2023 a bolsa ela se estabilize no 0 a 0 ali, até porque tá muita incerteza, está juros e inflação, mas a gente tem que fazer o nosso papel, que é continuar comprando boas empresas para nossa carteira pro longo prazo. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais!